Agora vamos ver se eu consigo criar algum gráfico de barras, por exemplo. Vamos fazer por tipo... Deixa eu ver, vamos tirar o bairro. Então, tipo de casa e valor do anúncio também não quero. Eu vou só tirar a seleção aqui, o tipo casa. Então, nós temos 310 apartamentos, 528 casas anunciadas e 95 geminados. E nós temos 160, né, quase 160 anúncios sem um tipo informado, né? Então no anúncio não foi descrito. O que a gente pode fazer? A gente já tem isso como tabela, essa informação que eu quero. Se a gente pegar o gráfico de barras aqui, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar sobre a tabela e soltar, o clique vai nos perguntar se a gente quer substituir por gráfico ou converter essa tabela em gráfico. Por isso que eu gosto sempre de fazer tabela para ver se esse é o resultado que eu quero. Depois eu só arrasto para cima e converto no gráfico que eu quero. Então a gente vai converter em gráfico de barra, que agora as informações que a gente tinha lá são 310, então ele está contando os títulos. Para o tipo casa nós temos 528, geminado 95 e os 157 que estão nulos. O que a gente pode fazer aqui na lateral também? Para ficar uma visualização mais legal, a gente pode trabalhar com uma classificação, sempre do maior para o menor. Então, aqui em classificação, nós vamos contar, nós vamos ordenar do maior para o menor. Em dados, nós também podemos tirar, né, os valores nulos. Aqui está para incluir, nós podemos tirá-los daqui também. Em aparência, nós podemos desativar o título, caso seja do teu interesse ou não, deixar o gráfico na horizontal, nós podemos deixar ou não espaçamento dos fundos de linhas, né? Note que aqui no fundo nós temos aqui nos eixos sempre valores, nós podemos personalizar esses valores, deixar médio, largo ou sem linhas, talvez fique uma melhor visualização nesse caso. Nós podemos colocar, adicionar os rótulos de valor para não precisar passar o mouse e ver o valor, ele já fica preenchido. Nós podemos alterar o título, que aqui ficou como count título. Eu vou subir aqui em cima. Aqui em medida eu vou colocar hash de quantidade de anúncios. Eu só vou redimensionar um pouco os gráficos que nós já temos aqui. Se quiser estender mais a pasta, a gente pode cada vez mais ir estendendo. Eu vou colocar também um título do anúncio para ficar melhor. Em aparência, geral mostrar título. Note que a gente tinha tirado, mas ele ainda fica salto as notas de rodapés que tínhamos salvo anteriormente, subtítulo e título. Vou colocar como quantidade de anúncios por tipo. E agora vamos tentar criar algum gráfico de pizza. Eu vou novamente jogar a tabela. E eu acho que como exemplo nós podemos inserir, ou melhor, nós podemos substituir esse gráfico de barras por um gráfico de pizza. Aqui nós também podemos mexer na apresentação dele e trocar por um gráfico de rosca, que eu acho que fica um pouco mais apresentável. Nós podemos tirar a legenda, o nome título, se for o caso. Aqui em cores e legendas, mostrar legenda não. E se quisermos também tirar o rótulo da dimensão. Agora vamos criar um novo gráfico de barras. Eu sempre vou criando em tabelas, para que eu tenha a informação necessária e depois eu converto em gráfico de combinação, enfim, dispersão. Nós podemos incluir uma dimensão de, vamos ver, por bairro. Então eu quero saber no bairro qual o meu valor médio e não a minha soma total dos anúncios. E aí faria mais sentido do que eu somar os anúncios. Novamente a gente pode formatar formato numérico para número, deixar em 2 casas decimais. Eu não quero mostrar o total e é sempre interessante a gente alterar os rótulos. Eu vou inserir aqui valor médio e aí a gente pode pegar o gráfico de barras, arrastar para cá e converter em barras. Aqui está pronta a nossa visualização, dá para a gente melhorar ela. Vamos tentar fazer alguma coisa em aparência. A apresentação nós podemos deixá-la no modo horizontal. Podemos também tirar os espaçamentos de linha, sem linhas. Os rótulos de baixo para mim não vai me interessar, porque eu prefiro deixar os rótulos
nas barras. Então a gente habilita o rótulo de valor e no eixo do valor médio nós tiramos os rótulos e títulos. No eixo Y eu também posso tirar o meu título, deixo somente rótulos. E com a classificação você pode classificar do valor médio maior para o menor. Ou não, caso seja interessante você deixar por ordem alfabética, mas queira que na visualização você tenha uma noção se determinado bairro está entre os valores médios mais altos ou não, porque nessa primeira visualização você não consegue visualizar todos os bairros de uma única vez. Então aqui em aparência nós podemos brincar um pouco com as cores. Tirar a seleção automática, eu posso colocar uma seleção por medida. Eu selecionei dimensão aqui e selecionar medida. Seria interessante a gente colocar um gradiente. Talvez não seja o ideal, mas só para a gente entender como podemos utilizar a ferramenta. A gente também pode aumentar um pouco. Eu vou arrastar o gráfico para cá. Eu vou trazer este para cá e também dar um título para o nosso gráfico, que seria cifrão de valor médio por bairro. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco esse gráfico. Para finalizar, nós podemos também criar algumas KPIs. Acho que uma informação interessante seria a quantidade de anúncios que nós temos. Nós já utilizamos a quantidade, acredito que neste, né, aqui está por porcentagem, que é o padrão, mas também nós podemos deixar os valores. Eu vou colocar então um item mestre que eu já tinha criado. E qual o seu intuito? É de facilitar a sua utilização. Ou seja, eu não preciso ficar vindo aqui toda hora criando uma expressão, dando um count no campo título. Como eu já fiz isso uma vez, eu apenas venho adicionar novo item mestre. Eu dou o nome do meu item mestre, escrevo a expressão do rótulo e dou um salvar. Nisso nós também podemos dar uma cor, se for necessário, e realizar a formatação. Como eu já fiz para esta medida, selecionei a KPI, basta eu soltar e arrastar. Então nós temos 921 anúncios nessa nossa base. Talvez para melhorar essa visualização, eu deixe essa KPI um pouco mais para cá. Talvez seria interessante também a gente contar quantos bairros nós temos anunciados em nossa base. Então vamos fazer mais uma KPI. A gente pode voltar aqui em gráficos, clicar em KPI arrastar, clicar em incluir uma medida. Vou abrir a nossa função. Então a função de agregação será um count. Eu quero contar os bairros. Então basta eu clicar em inserir, ele vai montar aqui a expressão. Só que nós temos vários anúncios para o mesmo bairro. Então eu quero dar um distinct bairro. O que isso faz é aglutinar todos os bairros que temos repetidos nos anúncios e somá-los. Dou um aplicar. Então nós temos 33 bairros diferentes anunciados no OLX. Também posso estar alterando o rótulo para a quantidade de bairros. E apenas para finalizar, acredito que dê para a gente criar um painel de filtro na parte superior. Então vou diminuir um pouco aqui o filtro, estender até o final. Assim a gente consegue estender um pouco esse nosso gráfico, os demais também. O tipo, se é casa, apartamento ou geminado. Aqui também nós podemos ordenar, né? Colocar em sequência. Eu quero ver primeiramente os valores.